Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, quarto ou quinto vídeo, hein, Jimmy? Acho que é o quinto, acho que é o quinto. Quinto vídeo que vai simbolizar, inclusive, essa ideia da constância, né? Essa Pois é. ideia do progresso, da progressão, da continuidade, de fazer independente ali da emoção, de desconectar o sentimento sobre algo, Verdade. pelo exercício de ter que fazer e fazer o que deve ser feito. E aí o tema de hoje é bem sugestivo. A gente, inclusive, vai compartilhar com vocês algo que aparece em nosso caminho, que é a tal da dificuldade em prosseguir e fazer aquilo que deve ser feito, ou aquilo que foi acordado, em qualquer um que seja o estágio aí que você passa, né, em qualquer atribuição, em qualquer tarefa que você tem que executar de maneira repetida, né, e repetir aquilo que precisa ser feito. E aí, brilhantemente, aí nós decidimos esses dias o que o tema seria mesmo conversar sobre o meio, sobre a fase, sobre a etapa que, em qualquer que seja a ação e projeto, para mim, particularmente, é a dinâmica mais difícil dessa vida, que é a dinâmica do momento, né? E aí eu queria começar ilustrando um pouco sobre essa questão que, até com uma visão aristotélica, a gente vai conhecer como praxis, né? E prax, para uma visão ali do filósofo, era uma ação que no contexto dele tinha que ser uma ação ética, uma ação deliberada, tá? Só que é algo que você executa cujo valor vai residir no próprio exercício da coisa. Quando nós revisitamos Aristóteles e quando a gente pega emprestado uma visão filosófica sobre o mundo, tudo está contextualizado na tal da virtude, né? Uhum. Outros colegas na internet, como o Guilherme Freire, vai trazer um contraste sobre vícios e virtudes. E aqui eu quero tirar um pouquinho do campo de análise da virtude. E aí queria aqui deixar, né, trazer uma abrangência desse tema para qualquer coisa que precisa ser feita. Então, se o valor reside no próprio exercício da coisa, a gente vai discutir nesse vídeo sobre o valor intrínseco na coisa, no exercício, naquilo que se faz, né? Tem um outro Boa. contexto de praxe também, que seria a visão do meio. É a visão do executável, né? É a visão ali do que eu estou fazendo agora, do real momento, do real instante. E isso, para nós, num projeto, é o que costuma ser ali a prática mais complexa, né? E algo difícil de digerir no dia a dia. Eu preciso repetir, mas e quando eu preciso executar a mesma coisa e eu não tenho nenhum estímulo, eu não tenho nenhum motivador, eu não tenho nada que agregue em mim um ímpeto, né? Uma força sobrevalente, suficiente para me fazer executar, para me fazer repetir aquilo que eu preciso fazer hoje. E Boa. aí, Jimmy, eu já introduzo também esta prática, né, que eu tive que aprender ali, particularmente, que é a prática de desconectar sentimento com propósito das coisas. Porque o que Interessante. acontece, para deixar aqui mais claro para quem nos ouve, o que acontece? Eu vejo que o ser humano, principalmente o contemporâneo, ele aprendeu a fazer coisas, né, que lhe dão bonificação instantânea. Então, o ser humano contemporâneo, ele é movido a fazer e executar coisas se estas coisas lhe dão benefício prático e instantâneo, bonificado. A nossa sociedade hoje é uma sociedade gamificada. Uhum. O próprio contexto, a própria interação com as redes sociais, com as plataformas, já desenharam muito bem esse caminho de gamificação. Então, o que me leva a pegar um dispositivo em mãos e acessar uma rede social é meramente o caminho da bonificação instantânea. É o Certo. caminho dopaminérgico. Nós não teremos a mesma bonificação em outras coisas na vida. Eu não vou ter a mesma bonificação dopaminérgica de um domingo de manhã, né? Voltar a gravar um vídeo para um canal cujo esse é o nosso propósito. Eu preciso Uhum. fazer isso. É isso que eu tenho de tarefa, mas essa tarefa não vai gerar de modo instantâneo uma dopamina que compita com outros modelos, que é os Sim, sim. modelos principalmente hoje, né, das plataformas, essa dinâmica interativa com a internet, com as plataformas, de ser bonificado de maneira hormonal, né, de ser Uhum. bonificado internamente. Isso nós não teremos diretamente em projetos, como na Apuria. Então a gente não sabe mais ter a intenção de executar algo além da bonificação instantânea. E eu queria iniciar Verdade.
com essa visão, né, de o quão é difícil você executar aquilo que você sabe que precisa ser feito, mesmo sabendo que não há bonificação instantânea naquela ação, naquele exercício, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que, quando você falava, eu pensava aqui na minha relação com o processo. E tem um ponto interessante, assim, que ao longo dos anos, e não que eu tenha muita experiência de vida, né, mas esse pouco tempo de experiência de vida que eu tenho, assim, e começando o hábito de perceber as minhas atitudes, as minhas motivações, eu venho percebendo que eu tenho uma atração muito maior pelo processo do que pela linha de chegada, né? Antes de me aprofundar nessas questões todas da dificuldade do processo e tal, antes de ter acesso também a essa temática de praxis e tal, eu já vinha percebendo que eu tenho um fascínio muito grande pelo processo. Porém, tem um ponto aí de distinção. Eu tenho um fascínio maior pelo processo, mas eu tenho muita dificuldade com a constância. E a constância está dentro do processo. E isso aí é interessante, né? Porque eu tenho dificuldade de começar, né? Como a maioria das pessoas tem dificuldade de começar, mas eu tenho uma dificuldade maior ainda em continuar. Né? Então, me encaixo aí nessa maioria da população. Mas o processo, eu já compartilhei aqui num dos vídeos nossos, então vou resumir aqui, mas eu gosto muito de uma categoria específica de trilha, né? Que eu já te falei, que é trilha selvagem, mata fechada, você fica muitas horas ali dentro e tal. E quem gosta desse tipo de trilha, não é porque gosta do perrengue. Geralmente a pessoa que gosta desse tipo de trilha, ela não tá ligando muito para a linha de chegada. Né? Então, a praia escondida. Eu costumo brincar que existe uma categoria de trilha chamada trilha do WhatsApp, né? Ou trilha do grupo da família. Que é aquela trilha que você vai lá andar meia hora, teus parentes morrendo quase, né? Todo mundo reclamando, mas porque você quer chegar numa praia ali e tal, mais isolada, uma cachoeira mais isolada e tal. Mas é isso, é uma trilha praticamente em linha reta, mas que todos vão reclamar por estarem ali. Agora, essa trilha selvagem, né, que chamam, ela é muito mais específica. Então, geralmente, você não está ligando muito para a linha de chegada. Eu já compartilhei aqui também que eu fiz uma dessas trilhas e que a linha de chegada literalmente era uma pedra. Tipo, você chegava, acabou, não tem mais nada. Nossa. Mas a aventura, o desafio, está no processo da trilha. Então, outra coisa também, eu sou muito adepto da cultura de overland, para quem não sabe, são os viajantes que usam, né, a estrada. Né? Então você vai ver overland, geralmente é carro, motorhome, né, e tal, mas também tem aqueles que tem alguns que classificam que também entraria a moto, a bicicleta, enfim, né? Mas você está usando estrada. Não é porque você tem medo de avião, mas você tem uma preferência por viajar de carro, né? E esse tipo de viagem, ela tem algumas coisas peculiares. Por exemplo, eu costumo dizer que você tem que fazer esse tipo de viagem se você gosta desse tipo de viagem. Agora, se você está com pressa, por exemplo, de chegar, obviamente, vai de avião, né? Porque quem faz esse tipo de viagem é o mesmo pensamento da trilha. É o fascínio pelo trajeto. A viagem já é o trajeto. A viagem não é, vou visitar Minas Gerais. Então, a viagem é Minas Gerais. Não, não. A viagem é a saída aqui do Rio Grande do Sul até chegar lá, tudo é a viagem. É poder parar, é poder tirar umas fotos, é poder, que cidade é essa daqui? Aí entra na cidade, estica um dia mais, um dia menos. Não é diminui um dia no cronograma. Não é o tipo de viagem que você liga para ficar dirigindo 140 o tempo todo. Porque por isso que eu falo que é uma categoria específica. Tanto é que eu não tenho o hábito de fazer essa viagem com muita gente. É eu, minha esposa, e para ter mais pessoas atrás, eu tenho que avaliar muito bem quem são essas pessoas. Porque imagina, imagina uma trilha de 10 horas. Seria muito chato você ter alguém no teu ouvido reclamando o tempo todo, né? 10 horas. Da mesma coisa numa viagem longa de carro. Não chega nunca. Não vamos parar não, senão a gente não vai chegar. E coisas tipo, ou seja, é uma mentalidade diferente para esse tipo de viagem e é uma mentalidade diferente para esse tipo de trilha. Trazendo isso para a vida, eu acho que acaba afetando em tudo na minha vida. Então, por exemplo, eu gosto muito desse processo da aporia de crescimento. Né? Estamos aqui, gravar, cada semana a gente vai encaixando uma pecinha no quebra-cabeça e tal. Agora, se eu for encarar como linha de chegada uma plaquinha de 100 mil inscritos, ok, eu quero essa plaquinha de 100 mil inscritos, mas se eu me apego nela, eu confesso para você que ela meio que perde a graça. Porque eu vou chegar nela, tá, beleza, e aí? Tipo, o processo, né, ele traz, na minha visão, o processo ele é uma das partes mais importantes para trazer o crescimento pessoal. É no processo que você vai ter que ler mais, que você vai ter que estudar mais, que você vai ter que se exercitar mais, cuidar mais da sua saúde. Tudo isso aí faz parte do processo, né? Tem o seu start na linha de chegada, no início, perdão, e também tem o seu momento de contemplação na linha de chegada. Porque a linha de chegada também, eu acho que ela é muito simbólica. Porque a linha de chegada não é o fim, né?
Porque depois que você chegou naquele objetivo, você vai traçar um outro objetivo. Então, a linha de chegada, você vai lá, celebra e tal, e aí passa para um próximo, né? Agora, tem um ponto importante, essa questão de praxe, né? Que é um termo ali que Aristóteles usa, que eu achei interessante, eu fiquei pensando sobre isso, que ele fala que o praxe, né? Até onde eu entendo, é o meio, né? É o processo ali, é onde a ideia sangra. Perdão, e eu achei esse termo muito, muito interessante, assim, é o tipo de termo de aporia mesmo, né, de você não parar um pouco a pensar, né, que fala, e eu associo muito essa questão de ideia sangrar, porque é onde a teoria encontra a prática, né, e já citamos aqui outras vezes também, e eu vou pecar mais uma vez por não lembrar do nome do estrategista alemão que falou a frase, né, mas que é nenhuma estratégia sobrevive ao campo de batalha, né. Eu acho que encaixa perfeitamente sobre essa questão de sangrar. Por quê? Quando você está ali no início, ou até mesmo um pouco antes de oficialmente começar, você começa a criar várias teorias, né? De como vai ser, vou fazer isso aqui. É muito legal, é muito engraçado ver quem está começando a treinar para ganhar massa ou para perder peso, né? E vai ver vários vídeos no YouTube e vai várias listas de automedicamentos, de alimentos, de calorias e não sei o que e tal. Nunca fez exame de sangue, mas define tudo que tem que fazer, comer e tal. Só que aí, a vida real, né, o campo de batalha, faz essa teoria ela ser testada. E muitas vezes você vê que ela é fraca. Por quê? Na prática, você não pensou se você vai ter dinheiro para manter essa alimentação, né? Então, que você criou. Outra coisa, seus horários de trabalho. Muitas vezes a pessoa tem filho, mais de um filho em casa, e uma série de coisas que não levou em consideração. E aí não consegue seguir exatamente. Só que também vai testar a sua capacidade, né, de ir se moldando, né, ao longo dos desafios vão aparecendo, né? E aí eu já pego um gancho aqui, que eu acho que seria interessante para a gente conversar, que mas entendemos ali a importância do processo, né? Que ele é fundamental para qualquer coisa que nós vamos fazer, né? Por exemplo, o próprio casamento. Eu considero que o casamento ele é uma construção. Você está o dia faz parte, né? Estão todos os dias sendo intencionais em construir aquela família. Então, o casamento também está no processo, né? Então entraria no praxis ali também, né? Só que aí eu fiquei refletindo sobre, mas por que é tão difícil ser constante, né? E aí eu vou falar de alguns pontos aqui, passo para você também, mas todos eles têm a ver ali um pouco com o psicológico, né? A forma que a gente pensa. Mas na minha vida, por exemplo, eu acho que dos pontos importantes para ser difícil a parte da constância é por causa da perda do encantamento inicial. Sabe que assim, eu falo que todas as coisas elas têm a fase da empolgação. Começar na faculdade, começar um namoro, começar uma dieta, começar uma empresa. E você precisa saber reconhecer que você está na fase da empolgação. Para alguns é mais, outros é menos, mas na minha vida eu reconheço isso, sabe? Então você começa empolgado e você quer fazer isso, quer fazer aquilo e tal. Eu tenho essa coisa da mente bem visual, né? Então começa a visualizar a e outras coisas que a gente já conversou nos bastidores. Só que isso tem uma data de validade. Alguns estudiosos dizem que é 3 meses, pode ser mais, pode ser menos, mas o fato acaba. E aí você precisa ser o que o Paulo Musi fala, né? Adultinho, né? Boa. De você começar a escolher fazer porque tem que ser feito. Então, isso aí. Eu propus com Ezequias a montar esse canal e ele precisa de conteúdos. Para ter conteúdos tem que ter gravação. A fase da empolgação da aporia eu considero que já passou. E ela começa a ver o desafio. Só que aí, quando a fase da empolgação passa, os desafios como uma semana cheia, uma semana resfriado, não conseguir casar um dia para gravar, esses desafios eles começam a encarar de maneira diferente. Você sente que a tua paciência ela diminui um pouco com relação aos desafios. O teu cansaço também, ele você interpreta de maneira diferente. E aí começa a entrar esse conceito aí do tipo assim, não, mas eu falei que ia fazer, eu vou fazer. Já não é mais a motivação do encanto do começo. É fazer porque eu reconheço o propósito e fazer porque tem que ser feito. Mas na minha vida eu percebo que uma das dificuldades para ser difícil ser constante é isso. Eu perdi o encantamento inicial daquilo ali que eu me propus a fazer, não percebi que o encantamento passou e aquilo ali vai gerando efeitos colaterais, sabe? Não sei para você qual seria aí um dos motivos da dificuldade, né? Ser os mesmos. E aí, revisitando alguns pontos que você trouxe, muito interessante. E até falar da logo. Se a gente hoje analisa o A da aporia, né? Aquela logo, pessoal, ela ilustra, ela simboliza uma gota de sangue. E aí a gente pode até trazer aqui a logo na tela no momento desse vídeo, né, na hora da edição, para representar essa ilustração
que desenha, inclusive, o que a gente fala hoje aqui. Então, a gente tem uma barra invertida que simboliza a cisão, que simboliza o corte, que simboliza o ferimento, né? E a gota que dá o formato do A, né, que dá a semiótica do A, é justamente uma gota de sangue, aquilo que saiu da cisão, é o produto do ferimento, né? E o produto do ferimento é o sangue, que é o símbolo mor da vida. Sim, o sangue representa vida, representa existência, representa o processo como um todo, representa o elixir da existência, né? E aí a apuria, ela já ilustra na semiótica, ela já ilustra o ferimento. E aí todo ferimento, ele vai startar, ele vai começar, ele vai iniciar um processo de cicatrização. Ou seja, a apuria, né? Todo ferimento vai te dar o momento de eu preciso fazer alguma coisa. E aí o corpo precisa, mesmo que ele não queira, que é o assunto desse vídeo, mesmo que ele não se sinta motivado para isso, mesmo que ele não queira, ele precisa responder àquela cisão, ele precisa responder a esse ferimento, iniciando um processo de cura, iniciando um processo. Então, só queria lembrar que a semiótica da apuria, ela já ilustra esse caminho, né, em que há um ferimento, e aí, por obrigatoriedade, o corpo inicia ali um processo de cura, né? E Legal, tudo legal. isso abarcado ali, né? Ilustrado na apuria. Então, quando você traz ali que a ideia sangra, justamente me traz a semiótica da própria logo da apuria, né? De fato, a ideia sangra no dia a dia, que é o contexto de algo aconteceu, e aí eu preciso, mesmo que eu não queira, eu preciso responder a isso. E a resposta a isso, no nosso caso aqui, é o quinto vídeo da apuria. É aquilo que precisa ser feito em resposta ao que nós geramos, né? Então, a ferida, a grande cisão aqui da apuria é enxergar, na realidade das coisas, é enxergar no mundo um caminho onde várias pessoas estão ignorando, Sim. que é um caminho que deveria ser o mais óbvio possível, que é o caminho da evolução pessoal, Sim, que hoje é banalizado ao desenvolvimento pessoal. Hoje é muito sim. prostituído, né? Mas essa ideia de progressão, essa ideia de evolução, tudo isso já é abarcado na apuria, e esse contexto da ideia sangrar, né, é a resposta a isso. E esse vídeo que é uma resposta a essa ferida aberta, ferida que me incomoda, ferida que te incomodou, e aí exigiu uma resposta. E qual foi a resposta? Eu preciso destinar para o mundo, eu preciso entregar para as pessoas aquilo que eu guardo, aquilo que eu acho que fará sentido para alguém que está ouvindo, né? E aí, de fato, no dia a dia, de modo prático, isso é muito difícil. E aí, um segundo ponto que você traz ali, essa e que eu também fiz questão de iniciar o vídeo, falando sobre a necessidade de uma desconexão daquilo que precisa ser feito e com o sentimento que isso gera. E aí Sim. nós falamos de agregadores que são motivadores ali no início, né? Onde a ideia, a conversa sobre alguma ideia, sobre algum projeto, ela já é romantizada por si só, né? Porque ela é um prisma, ela é um caminho possível, futuro, que eu quero, um caminho de evolução, um resultado, né? É algo que eu estou vendo, eu consigo visualizar, e tudo isso, né? Esse conjunto de ilustrações que eu faço de maneira mental sobre aonde eu vou chegar, o carro que eu vou ter, a casa que eu vou comprar, a vida que eu vou conceber ali com aquela ideia, tudo isso me dá um êxtase e vem com um pacote, né? Com uma caixa de sapato, onde eu abro e tem vários motivadores lá dentro, tem vários Sim, também sim. hormônios ali que me colocam muito propenso a executar aquilo e fazer o possível para que aquilo aconteça no momento e no momento curto, né? A gente sabe que isso, igual você falou brilhantemente, isso acaba, o estoque dessa motivação, ele infelizmente é muito curto. E ele acaba no primeiro instante em que você enfrenta qualquer que seja uma barreira, né? E aí, se você não tem aquele combustível, e aqui gostando de aviação também, né? A gente fala muito ali sobre o automobilismo, e tem alguns modelos que eu não vou lembrar aqui de avião. Existe um avião que ele foi descontinuado, hipersônico, que fazia voo comercial, que era o Concórdia. E o Concórdia, ele gastava muito, muito, ele chegava a gastar, a consumir quase 60% do combustível dele, apenas no processo de decolagem. Nossa. E aí, isso, trazendo aqui para a nossa pauta, é isso que muitas vezes acontece com as ideias que são concebidas na mente. A gente gasta 60% de um combustível motivador, né, com a ilustração
do futuro possível daquela ideia que nos veio no colo. E a gente gastou legal. combustível ali, só imaginando ali, elocubrando a vida que nós teremos se tudo der certo, a caminho ali do nosso resultado, a caminho dos primeiros 100 mil inscritos, a caminho da plaquinha do YouTube, a caminho da monetização, a caminho da XPTO. E aí o combustível ficou. Só que a gente está em pleno voo e a gente precisa sustentar esse voo, né, com muita atenção e dinâmica aos instrumentos, fazendo aquilo que deve ser feito. E aí tem outra coisa na aviação que eu faço questão aqui de compor para esse vídeo, de trazer para esse nosso vídeo, que é interessante, é que na aviação há dois métodos, há dois modelos de voar uma aeronave. O primeiro é o voo visual. Eu não vou nem trazer aqui as siglas para não complicar a questão. Mas o primeiro modelo de voo é o voo visual, ou seja, o piloto ele tem uma condição ideal em que ele consegue enxergar o solo, ele consegue observar o horizonte com poucas nuvens, tudo está muito claro, o tempo está muito bom, então ele consegue se localizar através do que ele vê fora da aeronave. Esse é o conhecido como VSR, esse é o conhecido como um voo visual, tá? Sim. Só que chega em determinada altitude de voo ou condição meteorológica do tempo em que não é possível mais voar olhando para fora do avião, olhando para o horizonte, olhando para o que eu tenho lá embaixo, né? Muitos voos de instrução são passados para os alunos aquela dinâmica de, olhe para um rio, imagine um prédio, imagine um pico de uma montanha, imagine algo que está ali no horizonte, e aí aquilo passa a ser o seu rumo, né? Então você vai pegar e vai pensar que essa é a sua proa, você vai voar para aquele rumo, né? Sim. Esse é o voo visual. Só que há condições de tempo que não mais nos permitem voos visuais. Você não vai ver ali 3, 5 metros além da cabine. E aí que entra a dinâmica de você precisa voar por instrumentos, que é o segundo modo na aviação de se voar. E aí o voo por instrumentos você escolhe, quer dizer, não é você escolhe, né? Você não tem mais o horizonte como referência. E aí você precisa, por obrigação, voar olhando atentamente os instrumentos dentro da aeronave. E por que eu trago essa ilustração? Muitas ideias chegam para você no momento onde você está vislumbrando o horizonte, você tem a visão do todo, você tem uma visão holística 360, você olha para baixo e vê as referências. E até aí tudo bom, tudo bom. Só que aí o voo vai alçando altitudes e o tempo vai complicando, né? E coloca tempo complicando aí como estágio de vida natural, né? Eu tenho uma filha aqui de 1 ano, eu tenho um contexto típico de fim de semana que me obriga a dar uma devoção, a dar uma atenção especial a essa criança e a minha família, né? Só que tudo isso é vida. Com certeza. A mensagem que você mandou ontem. É a vida acontecendo, a vida como ela é. E isso vai acontecer. Verdade. Isso simula essa transição de um voo que estava lindo, totalmente claro, ensolarado, sem nuvens, para um voo que vai me exigir o voar por instrumentos. E aí, olha só uma outra analogia bacana. Quando eu vou ali por referências, eu estou olhando o horizonte, eu estou vendo a ideia como um todo. Nossa, lá que lindo, eu vou chegar naquela montanha. Aquele é o meu destino, olha que lindo, eu consigo visualizar. Mas e quando o tempo fecha, quando as condições não são favoráveis? E aí eu tenho que olhar agora internamente, que é uma analogia, eu tenho que olhar para os instrumentos que eu tenho. Sim. E aí é uma busca interna, pessoal, sobre quais condições e o que está acontecendo com a sua aeronave, para onde você está indo, mas tudo isso passa a ser indicadores. Isso você não tem mais o aspecto do horizonte. Você não tem aquela coisa linda, maravilhosa de destino vendo. Isso acontece com as nossas ideias. A gente vai chegar num estágio lá onde a gente não vai ser motivado pelo que a gente consegue ver fora da cabine. Agora a gente vai ter que buscar contextos e informações pelo que a gente tem dentro. E aí, o que a gente tem dentro? Eu poderia trazer uma analogia aqui dos 6 instrumentos principais, né? Tem uma palavra, um termo que o aviador utiliza, que é o cross-checking, o cross-checking eu preciso checar todos os instrumentos elementares da aeronave e eu preciso ficar com essa dinâmica e checando os instrumentos. Então, né? Eu preciso ficar cruzando a informação de todos esses instrumentos, eu preciso ficar checando isso para garantir que está tudo certo com a minha aeronave, que eu estou voando na altitude pretendida, que tudo está bom, tudo está certo, correto como eu vou, né? E aí a gente entra nesse cenário, daqui dentro da Apuria, em que agora eu preciso fazer um cross-checking
dos meus instrumentos para ver se tudo está saudável. Uma das informações e de indicadores que nós temos é um vídeo por semana, toda quarta-feira às 19. É um indicador, está na minha frente ali. Sim, Eu sim. tenho um instrumento que está me falando, olha, um vídeo toda quarta-feira às 19. E aí eu esqueço o horizonte, aí eu esqueço o lado romântico de sobrevoar vendo a paisagem. Agora tudo o que me resta é o profissionalismo, é a atenção plena do que está na minha frente. E o que está na nossa frente é vídeos toda quarta-feira às 19. E aí eu tiro, voltando ali à minha introdução, com essa, com essa abordagem, né, com esse método, eu desconexo o sentimento com aquilo que eu preciso executar e preciso fazer. Né? Então não tem mais um sentimento emotivo de nossa, que lindo o horizonte. Não, exige agora só um profissionalismo de fazer o que eu estou sendo pago para fazer, que é voar de um ponto A ao ponto B. Ponto. Entendeu? Não tem um sentimental rolando aí nessa parada. É executar o que eu tenho que fazer e garantir ali que as vidas, né, que os tripulantes cheguem em terra lá com saúde e plena vida. Não, Então, né, é uma bom, ilustração interessante para esse vídeo, né? muito, muito bom. E o que você falou ali sobre a aeronave que gastava 60% do combustível na decolagem, né? Eu me identifiquei muito com essa parte, porque é isso, né? Iniciar um projeto é tão fascinante, né? Não só um projeto, mas quando eu falo projeto, não precisa ser empresa, né? Pode ser iniciar na academia, o que for, né? Uma faculdade. É tão empolgante que acontece isso, né? Nós gastamos muito combustível naquela parte da empolgação ali, e acaba que não sobra muito para o processo, que é a parte maior, né? E aí também não é nem questão de não sobrar apenas, mas não nos preocupamos em reabastecer para continuar o trajeto, que a maior parte do processo está ali no trajeto, né? E aí encaixa no que eu estava falando, né, do encantamento inicial. E aí tem um outro ponto que esse aí você já falou, e ele é bem previsível também, falamos aqui várias vezes ao longo dos outros vídeos também, que é sobre a recompensa imediata, né? Eu acho que no processo, muitas vezes você não vai contar com isso. Então isso torna a constância difícil, né? Porque você não tem recompensas ali. Mas tem um outro ponto que eu parei de pensar recentemente, que eu tenho esse problema, e eu tenho que melhorar nisso, tenho tentado melhorar, que são as metas mal definidas. Isso influencia muito na constância. Mas no meu caso, não é nem só a meta mal definida. Muitas vezes é não ter as metas, sabe? Aquela coisa, inclusive, vou compartilhar aqui algo das nossas conversas pessoais, mas o Ezequiel recentemente me ajudou muito com uma ilustração, né? Que ele sabe que eu tenho esse ímpeto mais do explorador, de vamos lá, eu não preciso ter todas as informações do mapa, eu quero chegar lá, eu vou. E ele, sabiamente, me deu uma ilustração que ficou latejando na minha cabeça, né? Que ele falou que não, vamos ser sim os exploradores, mas por que não colocar um pouco de água no barco, colocar uma comida no barco? Por que não colocar os insumos ali no barco suficiente para um número X de dias, de meses, para que a gente não passe perrengue sem a necessidade de certos perrengues? Aquilo ali, para mim, entra perfeitamente nisso aqui. A questão não é nem metas mal estruturadas, né? Muitas vezes é não tê-las. E simplesmente começar, não, vou começar alguma coisa, vamos embora, eu sou explorador e tal, mas você pode começar de maneira mais estruturada, né? Entendendo certos desafios, antevendo certos desafios, né? Óbvio que a gente acabou de falar aqui que muitas das estratégias elas não vão sobreviver ao campo de batalha, mas não quer dizer que você não tem que se preparar para nenhuma das batalhas, né? Boa! Eu vejo, fazendo um retrocesso na minha vida, que muitas vezes eu tive esse problema. Não, eu tenho esse ímpeto para. Não, decidi começar, é difícil começar, mas falei que ia começar? Vou lá, começa. Só que aí, nos primeiros passos do processo, que exigiria a constância, eu vejo a minha falta de preparo naquilo ali, não me preparei o suficiente, e aí todo desafio começa a ficar exageradamente pesado. Não precisaria ficar tão pesado assim, mas é como o Ezequias falou para mim, como eu não coloquei a água no barco, como eu não coloquei a comida no barco, tudo, assim, senti fome, aí eu tenho que caçar, sabe? Só que caçar tá gastando a minha energia que eu poderia estar usando para outra coisa dentro do barco. Total. Não tenho água, tem que achar um lugar, um poço, uma cachoeira, ou seja, eu mesmo saboto a minha constância. Então, essa é uma leitura difícil de fazer, mas ela é importante ser feita, né? Porque muitas vezes nós atribuímos ao universo, às pessoas, a dificuldade de executar tal coisa. Mas nós podemos estar errando nas premissas, né? Ali Total.
na estruturação do projeto, coisa do tipo, que é o meu caso, né? Eu tenho essa dificuldade aí, com essa definição de metas. No outro vídeo, né, no quarto vídeo, que nós falamos sobre a questão da sala de troféus, nós falamos sobre isso, né? Sobre ter aquela meta grande do piloto de Fórmula 1, que é o pódio. Só que no campeonato anterior ele ficou em último. Tem que ser muito incrível, muito fora da curva para pular de último para primeiro, né? Então, talvez a meta que ele precise fazer é subir 2 posições, né? E não é nem ir para o penúltimo, é ir para o antepenúltimo. E aí ele vai melhorando, ou seja, talvez em 3, 4, 5 anos ele chegue no pódio. No que depender dele, no caso, né? Tem fatores externos. E esse alinhamento de metas, e você se preparar para aquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, a pessoa que ela quer perder peso, se ela recebeu já uma dieta do nutricionista que cortou muito do açúcar, ela vai ter que se precaver que existem festas de criança, existem reuniões de família, existem situações onde ela vai ser convidada para comer aqui e ali. Então, de alguma forma, vai ter que antever isso aí. Porque aí, para não ser pego de surpresa e gastar uma energia a mais que não precisaria gastar. Então, se eu já sei que no sábado do mês tal vai ter a festa de criança, então eu tenho que dar um jeito de preparar o meu psicológico que lá vai ter, eu não posso comer. Eu vou levar, eu vou passar numa confeitaria, vou levar doces sem açúcar, vou dar um jeito, mas isso aí é você se preparar para o processo, né? E aí o processo ele fica menos desgastante e aí você consegue ser mais constante daquilo ali que você se propôs a fazer, né? E um ponto também que eu acho sobre mentalidade, antes de devolver a bola para você aí, é também você encarar os erros e fracassos, né? Eu vejo que isso é importante. A parte da mentalidade dos erros e fracassos. Porque o lugarzinho para ter erro e fracasso é no processo. Opa! Por quê? Dentro do que a gente falou. A estratégia é uma coisa, a teoria é uma coisa. Quando você coloca na prática é outra. Então você vai ter micro fracassos, digamos assim. Eu estou falando aqui de fracasso grandioso, onde você vai ter que começar do zero. Não, mas recalcular a rota já pode ser, dependendo da sua mentalidade, recalcular a rota para algumas pessoas já vai ser um fracasso. Não deveria, vai ser. Mas no mínimo vai ser considerado como erro. E se você não lida bem com esses erros, você já desanima. E aí eu vejo com uma ilustração, é como se você errou, aí você tá caminhando, né? Aí no terreno meio acidentado, você errou, decidiu parar, normal, você tem que descansar, recalcular a rota. Só que, se você não lidar bem com o erro, você fica tempo demais parado. Então, o seu sangue já começa a esfriar. Aí, vamos dizer que alguém coloca uma pedra do seu lado, assim, que era no caminho que você ia seguir. Aí, você continua parado ali, refletindo sobre aquilo. O sangue esfria mais, colocam mais uma pedra. Resumindo, daqui a pouco, virou um muro, você já está com o sangue frio, você vai olhar para aquela pedra ali, para aquele muro de pedras, e já não vai conseguir continuar. Total. Então, eu acho que essa é a reflexão que eu falo com relação aos erros no processo. O erro exige que você pare, respire, recalcule. Mas você precisa ou desacelerar ou parar o mínimo possível. Porque logo você tem que voltar a caminhar. É aquela coisa, né? Quem pratica artes marciais, que não é meu caso, mas eu já ouvi falar de judocas, que no judô você aprende a cair. Na vida você aprende a errar. Então, a alusão do judoca é assim, você aprende a cair sem dar grandes danos para que você volte para a luta. Né? Uma pessoa não judoca como eu, quando cair, vai ficar no chão. Dois. Costela, alguma coisa vai dar errado. Mas esses caras aprendem, esses atletas aprendem, e a vida vai te ensinando isso também. Tá, caí, mas calma aí, minha vida não acabou. Eu me machuquei aqui, me sujei um pouquinho, limpo, porque eu tenho que continuar naquele processo que eu me propus a fazer, né? Então, são esses desafios que eu acho que a maioria deles, eles são mentais, mas afetam no físico, afetam em tudo à nossa volta, né? Excepcional, Jimmy, excepcional. Você falou de cair e levantar, eu lembrei, eu aprendo muito como pai, aprendo muito com a Laurinha. E eu lembrei de episódios da Laurinha. Cara, quando você convive com um bebê, você tem a oportunidade de acessar o começo das coisas. Como um cientista, você colocou um objeto de análise em cima de uma mesa e você tem a oportunidade, e aí você que é pai, que está assistindo, cara, para pensar nisso. Poucas vezes você terá a oportunidade de pegar um ser humano em seu início prático de todas as coisas, e se você começar a analisar aquele bebê, você volta ao início das coisas, você começa até a revisitar coisas sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua infância, sobre o processo ali que te formou. Legal demais. Um exemplo, na minha cabeça, na minha concepção, que eu observei com a Laurinha, nós aprendemos as reações. Elas não são especificamente biológicas. Como assim, Zequias? Um bebê que cai, e eu reparo isso muito na Laurinha, minha filha.
quando ela cai, de qualquer jeito, de bochecha, sei lá, não tô nem conseguindo falar, de cara no chão, de bracinho, de bundinha, independente do jeito que ela cai, a primeira coisa que ela faz é olhar para o pai e para a mãe, e aí existe um tempo ali, um fragmento de tempo que ela vai analisar qual foi a reação do pai e da mãe. E aí, se a Entendi. reação do pai e da mãe for uma reação que mostre preocupação, que mostre espanto, ela vai reagir conforme a reação do pai e da mãe. E aí, se for uma reação de espanto, ela vai se agir assustada, ela vai ficar assustada com o próprio tombo. Mas se for uma reação natural ou até esporádica de riso, de alguma outra coisa, ela vai levantar, seja qual for o tombo, só que ela vai levantar do melhor jeito possível, brincando e rindo. Aquilo para ela foi um episódio que não representou nada de perigo, nada de diferente. Aquilo foi um episódio de vida comum e normal. Aham. E aí, por isso constrói na minha cabeça de que a gente aprende a reagir às coisas. Ela tem receio, ela tem medo de alguns brinquedos. A gente comprou um cachorrinho para ela que anda e dá cambalhota. E quando eu ligo o motorzinho do cachorrinho, ela fica com receio, ela fica com medo. E aí começa uma exploração mental, né? Começa ali um exercício mental em que ela faz para identificar no ambiente se aquele cachorrinho é perigoso só para ela. Ou se de fato há perigo naquele objeto inanimado, né? Sem vida. Isso é brilhante, Jim, porque a gente começa a revisitar coisas em nós mesmos. Então, vários bloqueios, e a gente poderia ir para caminhos ali que beiram o coachianismo contemporâneo, né, que beira o desenvolvimento pessoal, mas há bloqueios na gente que foi meramente experiências nessa fase, né, e experiências que tomaram um caminho diferente daquilo que se deveria. Então, um pai inteligente, uma mãe inteligente, um pai, nem digo inteligente, eu digo um pai e uma mãe preocupado com isso, né, vai se atentar a possibilitar, né, a preparar um ambiente mais adequado para a criança, focado não no positivismo, mas focado naquilo que realmente interessa, de modo intencional, naquilo que realmente é rico para a criança. Então, um tombo, ele só é um tombo, e aí eu revisito o que você trouxe ali, um tombo só foi uma experiência de desequilíbrio, foi Sim, um erro para um acerto. E aí, interessante. essa experiência do erro para um acerto, que o bebê repete constantemente, seja por um passinho, seja por uma fala, ele começa a balbuciar, seja para qualquer brincadeira que ele faça contigo, ele é um grande experimentador, ele é um alquimista de reações ali. E aí o Sim, bebê é fascinante porque ele vai fazer um som para você, e aí ele vai ter aquele delay de analisar o que aconteceu quando ele balbuciou. E aí, se ele fez um som e aí ele entendeu que você riu, ele cravou ali naquele som, naquele momento, de que aquele som produz um sentimento legal, interessante para o pai, no nível de que o pai vai começar a rir. E aí sim, olha sim. tanto que isso é bacana, cara. Você tem ali, com um bebê em casa, você tem a possibilidade de colocar ele como na mesa, claro, né, de modo figurado, né? E aí analisar esse contexto do que aconteceu nessa fase nossa. E aí, como a gente está falando aqui de erros e acertos, né? Eu não sei se na infância, eu não sei se num processo corporativo que você viveu depois, no âmbito profissional de hoje, que de maneira geral, quando nós vivemos aquele tempo onde as empresas eram grandes firmas, né, onde tudo era muito burocrático e tal, não havia, e talvez até hoje não haja espaço para erros. E Sim, aí você aprende no contexto profissional de que errar ali é a última coisa que precisa acontecer, porque aquilo impacta negativamente a sua carreira, e qualquer erro imbecil vai já conduzir você para uma visão negativa da coisa. Não, esse profissional é ruim, né? Então o erro já ganha esse significado de não, aquela pessoa, aquele profissional é ruim. Então a gente abarca, a gente pega e toda essa estrutura, né, toda essa visão do erro e coloca nos nossos projetos. E aí a gente imagina que, cara, eu estou caminhando bem, e aí eu cometi um erro, isso vai impactar de uma maneira, sabe, desastrosa no meu projeto. E na verdade não vai. A gente precisa ser amante e amigos do erro. É com o erro ali repetido que a gente faz o acerto, né? O legal. próprio, por exemplo, se a gente pega a visão do erro nas religiões, a gente tem um pecado que é o desviar do caminho. E aí não Sim, é um erro mortal em que você será penalizado. Não, quando você. A exemplo, né, aqui dessa ideologia cristã, a exemplo quando você comete, né, essa palavra que ficou pesada hoje, quando você comete um pecado, o que você está se dizendo? Cara,
Está dizendo que por algum instante você se afastou um pouquinho daquele caminho ali que já foi desenhado para a tua vida, aquele caminho de evolução, para que você seja um super-humano, para que você tenha um né, para que você alcance ali a completude, né, a plenitude do ser que você foi criado para ser, né? Sim, E aí sim. o pecado é só um breve desvio, é só, claro, não é só, né? Mas assim, para essa visão do erro, o pecado lá, né, o pechar lá, ele é só um desvio, né? Então é algo que a gente, poxa, como é que eu encaro um pecado sabendo que ele é um desvio? Cara, o antônimo do pecado é voltar à rota, Uhum. é voltar ao centro, é voltar ao equilíbrio. Então, se eu desequilibrei, eu preciso agora voltar ao equilíbrio. E no erro é a mesma coisa, né? Se eu não acertei, se eu perdi o equilíbrio, se eu caí aqui de lado, poxa, é muito simples. Eu preciso me reestabelecer e voltar ao equilíbrio. Eu preciso tatear a parede, eu preciso encostar, né? Eu preciso pegar em algo, fazer força, levantar e tá tudo certo. Não quer dizer que aquele erro deve te desestimular a você não decidir agora. Pensa se a Laurinha, quando caísse, decidisse: quer saber? Eu não vou andar. Não vou andar, esse negócio é difícil demais, eu não vou mexer com isso. Toda vez que eu caio aqui, é uma dorzinha temporal que eu sinto aqui no meu corpinho, eu não vou andar. Poxa, não é assim que acontece, porque naturalmente, né, o cérebro, ele utiliza o erro, o desequilíbrio, para então chegar no equilíbrio. É assim com todos os processos. Quando a gente, né, só trazendo um desfecho aqui também para essa minha fala, né? Quando lá nos anos 80 a gente vive lá a brincadeira em pensar em A, em pensar em sistemas probabilísticos, né, em pensar em estatística, ora, o que é estatística se não vários vieses, se não várias hipóteses que vão ser testadas por alguma coisa, que elas Sim, precisam sim. ser comprovadas por pesos, né? Então tá, eu quero analisar na minha rua se tem mais cachorros ou se tem mais gatos. E aí eu sento segunda-feira na porta de casa e fico observando. Olha, hoje, segunda-feira, 9 horas da manhã, eu vi 5 cachorros e eu vi só 2 gatos, né? E aí eu repito isso todos os dias. E aí, ô Jimmy, para facilitar para a galera que está ouvindo, isso não vai dizer de modo real se a minha rua tem mais gatos ou se a minha rua tem mais cachorros. Só que isso está me dizendo, eu estou amparado só pelo que eu estou vendo, pelo que eu consegui apurar, pelo que eu consegui analisar. E aí, como todo dia eu vi mais cachorros do que gatos, pode ser que no meu bairro exista 3 vezes mais a quantidade de gatos. Sim, sim. Mas por conta do meu viés, por conta da minha hipótese, que eu fui lá na rua testar, e aí todos os dias eu vi mais cachorro, eu tenho uma resposta errada por um viés errado. Estou baseando na informação que eu tenho, que é a minha visão de cachorros que passam na minha rua. Esse sistema probabilístico, esse sistema de estatísticas, ele vem para um contexto de aprendizagem. E o erro está aí. É preciso que eu me permita a muitos erros para que eu tenha matéria, para que eu tenha informação, para que eu tenha os dados para chegar ali ao equilíbrio, para chegar ali na verdade, né, das coisas, para chegar na resposta que mais condiz com aquilo que eu procurava. Então, nos projetos não é diferente. É necessário, além de colecionar troféus, fazendo uma brincadeira, que a gente colecione erros também durante o processo. E que eles não representam desmotivadores do tamanho de você pensar, poxa, errei aqui na minha ideia, no meu projeto, errei, quer saber? Não vou mais continuar esse rolê. Chega de erro, chega de coisa ruim acontecendo, não faz sentido para mim. Pelo contrário, né? É preciso que você colecione erro, é preciso que você viva muitas coisas desalinhadas para você saber mesmo quando você vai alcançar ali o alinhamento e o equilíbrio das coisas. E aí você aprende muito, né? Cada erro é uma informação, está sendo para nós, é engraçado que a audiência está vivendo esse processo de experimentação de 2 caras no digital, aqui no YouTube. Isso é um processo de experimentação que a gente faz aqui em tempo real, é laboratorial esse processo, né? Isso é de fato, a Puria Lab é de fato um laboratório, e é isso que está acontecendo. Cada dinâmica de engajamento, de interação, nos fornece um número que para nós não é um erro, não é um desestimulador, mas é um Sim. sinal, né? É uma informação que nos dá inteligência, o que a gente precisa modificar, o que a gente precisa mudar, o que a gente faz de errado, de certo, o que faz sentido para a audiência, né? Quem de fato é o nosso ICP aqui numa linguagem mais técnica, e Sim, sim. tudo isso é material rico para nós, né?
Com certeza, com certeza. Eu acho que, e você falou de um ponto aí também que está bem conectado, assim, eu estava pensando sobre isso também, que é essa capacidade de se adaptar, né? Ser mais flexível ao processo, né? Porque uma coisa que eu sei que mexe muito com o nosso emocional, esse que é o problema, é como se nós tivéssemos um tanque de combustível, né? E Uhum, esses erros, eles, se você, para você ter cometido um erro, você fez alguma coisa. Então, de qualquer forma, você fez. Então, essa ação, ela gastou energia sua, gastou combustível seu. Só que aí você errou, ou seja, você vai ter que refazer, vai ter que dar um passo atrás, só que você já gastou aquela energia. E aí acontece isso uma vez, duas vezes, três vezes, começa a ficar frustrante, né? Porque o seu combustível está cada vez mais baixo. Então, às vezes, um ponto, e aí fazendo uma alusão para o Overland, né, sobre a viagem, uhum. por exemplo, eu já vi vários canais no YouTube de casais assim, que eles afirmam: nós dificilmente passamos de 100 km por hora na estrada. Não. Isso é angustiante para a maioria das pessoas, né? Onde você quer, ainda mais que é uma viagem de carro, quer chegar logo e 120, 140 e vamos embora. Só que não é o assunto para desse papo hoje aqui, né? Mas quando às vezes você precisa desacelerar um pouco. Porque desacelerando, você consegue perceber um pouco mais a sua volta e aí você comete menos erros. Porque a 140 o tempo todo, você precisa de um nível de atenção muito maior. Qualquer pedra, qualquer buraquinho que você tem que Boa. desviar, alguma coisa pode acontecer. Então, eu acho que, voltando ao assunto lá do combustível do avião, mas também colocando uma alusão à velocidade, eu acho que um erro que todos nós cometemos é sermos intensos demais em todas as etapas. E tem pessoas que elas gostam de se vangloriar disso. Não, porque eu sou muito intensa, muito intensa, muito intensa. Uhum. Só que é isso, é você pegar a Ferrari e pisar full o tempo todo. Só que o combustível acaba, seu nível de atenção tem que ser maior e o seu reflexo aos erros tem que ser muito maior também. Então, às vezes, é melhor você reduzir um pouco a velocidade para ser constante nela. Boa, cara. E você vai chegar de qualquer forma, mas aí se aparecer um obstáculo no caminho, uma pedra, um buraco, você vai ter mais tempo de reação e tal. E aí, no terreno mais tranquilo, você acelera um pouco mais e volta. Eu acho que essa flexibilidade, se adaptando, é interessante porque tudo é a nossa energia que vai gastando. Né? E a gente vai ficando cansado sem precisar ficar cansado. Uhum. Aí com o cansaço vem a falta de paciência e vem uma série de coisas. E um desafio lá na frente que você poderia sobrepor ele de maneira muito mais tranquila, você vai estar tão cansado, tão estressado, com dor no corpo, que vai ser uma coisa, vai ser um chefão final de um jogo de videogame, sabe? É isso aí. Agora, e um último ponto que eu queria falar, que torna a constância difícil para mim, isso aí é muito específico, nem todo mundo vai ter isso, talvez você seja muito mais organizado que eu, você não vai ter esse problema, mas é o tédio da rotina. Eu Total. tenho esse problema. Assim, a rotina, eu já aprendi, sou um adultinho, né? Já aprendi que a rotina é uma coisa fundamental. E tudo, na verdade, até quem fala que não gosta de rotina, tem rotina, É isso né? aí. Porque se você for ver, né, aquela pessoa que ela tem o hábito do cigarro, de fumar cigarro, ela é muito boa naquilo ali, em ter a Opa! rotina de fumar. Não é uma coisa que faz mal para ela, mas essa pessoa ela pode bater no peito e falar assim: não, eu não me encaixo em rotina. Não, filho, se você fumar todo dia, você está numa rotina. Então você é muito bom nessa rotina. Então todo mundo está em alguma, de alguma forma, né? Total. Mas o tédio de ações repetitivas me pega muito. Eu venho, né? Eu venho de um background, até de profissional, né? De trabalhar com criatividade ativa, né? A gente já explicou isso aqui várias vezes, mas todo ser humano é criativo, só que tem aqueles que realmente são intencionalmente, né? Levam para esse caminho. Uhum. E aí não só os artistas, eu considero engenheiro, tanto engenheiro de estruturas quanto engenheiro de parte de tecnologia, arquiteto. Vários usam da sua criatividade, partindo do ponto que um dos princípios da criatividade também é ver antes que exista, né? Hum. Então você já consegue visualizar na sua mente antes que aquilo ali exista, né? E aí, eu acho que pessoas que têm essa parte de criatividade ativa, elas têm muita dificuldade quando a rotina é muito repetitiva. Então, todos os dias, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, as mesmas tarefas, isso dificulta muito a minha parte da constância. Então, já sabendo disso, eu tento lidar com isso da seguinte maneira. Às vezes eu pego meu computador e vou trabalhar em outro lugar. Já dá uma outra cara, já não é Opa! no mesmo lugar, né? Organizo as tarefas do dia a dia ali em ordem diferente, às vezes. Então, tem vezes que eu dou mais foco nas tarefas que realmente são de execução de manhã, outras vezes é mais à tarde, e amanhã Uhum. eu vou fazer outra coisa. Claro que no que eu trabalho, eu tenho essa flexibilidade, a pessoa que ela trabalha ali, não sei, numa fábrica, ou trabalha por escala, já não teria a mesma, mas eu vejo como um ponto muito importante, um vilão muito, muito poderoso da constância é a rotina, o tédio da rotina, no caso.
quando ela começa a ficar muito repetitiva. Aí você pega isso, na verdade, todos os pontos que a gente falou, eles não são desconectados. Todos eles se juntam para montar o Megazord. Só vai entender o Megazord quem aí viveu ali a década de 90, pelo menos, né? Mas se você não entendeu, coloca aí no chat GPT, no Google, o que é Megazord, você vai saber. Mas eu acho que essa parte da rotina, do tédio, por exemplo, eu associo com a dopamina. Tipo, atitudes repetitivas, vai ficando tedioso e você não tem estímulos diários. Porque realmente não vai ter. Assim, claro, se você olhar num todo, você está evoluindo, beleza, mas estímulos ali que, por exemplo, quem está fazendo academia, você não vai ganhar massa todos os dias. Você não vai perder peso todos os dias. Então, assim, tem dia que é fazer porque tem que ser feito. Mas, na academia também, você não malha o mesmo músculo todos os dias. Então, é importante ter essa percepção de, será que eu não estou repetindo todo dia a mesma coisa? Será que eu não preciso diversificar um pouco a minha rotina? Eu sei para onde eu quero ir, eu sei o que eu estou fazendo e eu sei a importância da constância. Mas todo dia tem algo para ser feito. Não quer dizer que todo dia tem que fazer a mesma coisa. Boa. Então, eu acho que aí também a gente se pega um pouco no tédio, fica tedioso, não tem um estímulo rápido, gasta a minha energia, eu vou ficando cansado, estressado, o que for, e vai tornando mais difícil ser constante. E às vezes parece que a linha de chegada, para quem está preocupado com ela, vai ficando cada vez mais e mais constante, né? E esses dias eu me peguei numa situação, numa reflexão de, cara, eu preciso evoluir mais. Eu não posso ficar só executando tarefas, sabe? O cliente pediu tal coisa, tem que... Tá, mas e a evolução, né? Como profissional, estudar mais, ter projetos. Se o cliente não me contratou para fazer uma coisa que me faça evoluir, eu tenho que, por conta própria, me desafiar, criar um projeto, alguma coisa. A Aporia já está sendo um projeto de evolução para nós, né? Essa parte de produção. Quem está assistindo aqui não faz ideia de quão é difícil para nós produzir conteúdo. Não esse aqui, que é uma conversa, mas outro tipo de conteúdo é uma atração muito grande. Então, estamos evoluindo, né? E o último ponto aí, realmente o último que eu queria falar aqui sobre esse assunto, voltando lá, né, na parte de Aristóteles. Essa aqui eu anotei para poder não esquecer, aí pegar as situações aqui, porque eu achei bem interessante, e eu não decorei o termo em si, né? Mas tem uma coisa interessante que ele faz uma distinção entre ação e produção. Você falou lá no começo, né? Aí ação ele coloca como praxis, né? Produção é poesis, se eu não me engano. Poiesis, né? Eu achei interessante, e aqui saindo da minha cola, só botei a cola para lembrar do nome, essa diferenciação de ação e produção. Porque ele encara que a produção ela tem como finalidade algo externo à ação. Então, como assim? Estou construindo uma casa. Então, o objetivo é a casa, não é a construção. Né? Eu quero ver a casa pronta. E ele fala que a ação, como você falou lá no início, né, ela tem como finalidade ela mesma. Que é o que eu estava falando, a trilha selvagem é a trilha. A viagem do carro é a viagem. Não é o lugar que eu estou indo. O lugar que eu estou indo, ele faz parte e tal. Vou chegar lá, vou descansar, vou tirar foto, abraçar as pessoas e volto. Mas a viagem, ela já acontece na viagem em si. Então, é importante você definir que alguns processos, eles já se bastam neles mesmos. Né? No processo que está. Eu acho que por isso também é tão difícil ser constante. Porque o processo, ele traz crescimento para você. No processo você conhece pessoas, conhece lugares, você vai ler, você vai estudar, você vai se desafiar, você vai crescer como ser humano porque você vai vencer desafios que você não sabia que era capaz de vencer. Ou que talvez no começo você nem era capaz mesmo, você foi sendo capacitado ao longo do processo. Então, o processo tem uma importância tão grande na nossa vida que eu acho que a gente deveria se preocupar menos com a linha de chegada e mais com estamos vivendo o processo. Né? Então, essa diferenciação de produção, existem momentos na vida que você precisa pensar como produção, obviamente. Então, por exemplo, nós que trabalhamos com comunicação, com marketing, com tecnologia, se o cliente ele entra com um projeto que ele tem que desenvolver um software lá, é uma produção. Por quê? A finalidade é o software estar funcionando para o cliente e estar agregando valor no negócio do cliente. Então, é uma produção. Agora, a Digitus, que é a empresa do Ezequias, a qual eu tenho o prazer de fazer parte também, ela não é uma produção. O processo dela, o crescimento dela, tudo está a intenção nela mesmo. Então, não existe uma linha de chegada. Mas um dia vocês vão querer vender essa empresa, um dia a empresa vai ser passada para herdeiros. Isso não é o fim, não é a linha de chegada dela. Isso aí é uma outra utilidade para ela, mas o processo é nela mesmo. Né? Então, fica um pouco
não fica tão palpável nessa definição que eu falei, mas é mais sobre mentalidade também. E você pensar, então, tenha menos pressa no seu processo, porque talvez ele baixe nele mesmo. Não seja sobre a linha de chegada. Essa pressa que você está para passar logo esse processo está atrapalhando, talvez, de você aproveitar a melhor parte, que não vai estar na linha de chegada, vai estar justamente no processo que você está vivendo. Cara, sensacional. E aí eu não quero nem ousar aqui a trazer. Eu lembrei de um fragmento pequeno aqui também, né, encaminhando aí pro desfecho. Sim. É de um filme animar, eu esqueci o nome do filme. Só que o personagem, ele tá no momento ali de... O personagem ali do filme, ele não consegue mais achar uma felicidade, uma alegria nos momentos da vida. E aí é como um peixinho que tá sempre atrás. Isso é mensagem do filme, né? Uma ilustração que passam lá. É como um peixinho, que ele tá dentro, ele tá imerso do oceano. O oceano é a realidade do peixinho. É o ecossistema, é o habitat, é o ecossistema natural de um peixe, o oceano. Só que nos afazeres, nada para cá, nada para lá, foge de um predador aqui, se esconde numa pedrinha. Ele está a todo momento atrás da água essencial, de um elemento essencial, de algo que é diferente, e depois vocês pesquisam, eu não vou lembrar dessa frase desse filme, não, que é até um senhor ali, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo essa frasezinha ali que remete, né, reluz ali ao peixinho. O peixinho, ele tá todo o instante querendo uma água que seja diferente, querendo uma bolha que seja diferente do que ele já vive, e buscando um oceano que ele já faz parte, que é o todo, que é a questão da existência. E ele sempre está buscando aquilo que ele já tem com plenitude. Então, tem outro pensador que vai trazer essa ideia de plenitude também, que é, na verdade, o ser humano, ele vive uma eternidade, que é o momento presente. Todo o resto é abstração mental. Futuro, passado, tempo é uma abstração mental. Tudo que nós temos hoje, que é o momento presente, é a eternidade por ela mesma, sem conexões, sem significados, sejam religiosos, sejam filosóficos, sem nada. A gente tem agora aqui o momento como uma eternidade em si. Isso é muito complexo, mas essa ideia do oceano, a gente está imerso a uma plenitude, a tudo que nós precisamos para viver, para se desenvolver, para fazer as coisas, para fazer acontecer. Só que há em nós, principalmente ser humano, aquela ideia de que, cara, me falta algo, e na verdade não nos falta nada. Sim. Nós já somos plenos, nós já temos em nós tudo aquilo que é preciso para transformar a nossa vida, para mudar a nossa dinâmica e contexto social, para realizar o sonho que a gente vem construindo e vem alimentando desde a infância, para, sabe, qualquer coisa que nós desejamos ali, até na alma mesmo, né, questões assim mais vívidas em nós, a gente já tem tudo que nós precisamos, né? E aí, quando a gente traz no vídeo e você traz essa questão ali da constância por ela e a viagem e não só o destino, tem até uma foto lá, né, Jimmy, que eu compartilhei contigo aquele dia, que era foto de um trem lá da Bélgica, e aí eu me peguei pensando que, cara, a gente sempre paga o ticket para o destino, mas nunca conecta aquele valor do ticket à viagem em si, ao cenário em Boa, que a gente passou. boa. Olha, eu paguei 3 euros para passar do lado desse prédio em que na cúpula o sol se divide e aí eu tenho essa visão maravilhinda da coisa, contemplativa. E parece não, a gente não paga por isso, a gente paga para chegar no destino. É E aí a isso. gente perde toda a riqueza ali do transeunte, né? Há uma beleza quando você fala de Overland, há a beleza do transeunte, o passante. Nós somos o passante. E aí Sim, a sim. gente na vida muitas vezes está assim, né? A gente está focado do ticket, a gente comprou um ticket e a gente está focado no destino. Seja Sim. o céu para os cristãos, seja um outro, seja o campo de joio lá para os egípcios, né? Seja qualquer destino que seja, a gente vive muitos focados no final, ou de um objetivo, ou de um destino de vida, mas a gente esquece da beleza do transeunte, né? É, É. hoje,
momento real em que estamos conversando, eu e Jimmy, aqui nesse vídeo, compartilhando ideias que antes estavam aqui dentro, né? Antes estavam guardadas. E aí tudo isso é rico para nós, né? Isso é o objetivo da apuria, todo esse transbordo. A gente vai utilizar a ideia do transbordo, né? Tudo aquilo que nos passa, a gente precisa transbordar ali para as pessoas, e aí para nos encher novamente de coisas novas e coisas diferentes, né? A novidade, tudo que é novo hoje já foi prostituído. Você pega a questão midiática da coisa, é sempre os termos exclusivo, novidade, urgência. Veja o novo iPhone 22 Pro Max e a gente vive toda essa prostituição do novo, da novidade, e aí aquilo que seria novo para o nosso dia, para o nosso contexto, passa a não ter valor algum, né? Verdade. Mas a novidade para nós não diz muita coisa. Essencialmente, a gente precisa focar no que a gente tem, que é o momentum, né? Que é a eternidade aqui do agora. E aí, se a gente se coloca a pensar nisso, eu particularmente, eu me cobro essa intensidade do instante, que Sim. entra no papo desse vídeo. É ser intenso no instante, não preocupando com a intensidade de amanhã ou com outro desafio. É preocupando nos que cabe agora, que é a gravação do 5º vídeo do canal da Apuria, né? Muito bom, muito bom. E aí deixamos aqui a pergunta, né? A contribuição, como todas as nossas conversas, elas não têm um ponto final, né? Muito longe disso, pelo contrário, e queremos saber das pessoas também, né? Porque para você é tão difícil ser constante, compartilhe, porque vamos ler com certeza. E uma observação também, né? Falhamos um pouco com relação à divulgação dos últimos vídeos, mas esse aqui é o 5º vídeo. Então, se você perdeu algum, também vá lá na playlist, né, do Papo Aberto, você vai ver outras conversas nossas aqui. Agradecer a meu nobre irmão e companheiro aí, Ezequias, e também quem nos acompanhou até aqui, porque essa jornada não é sozinha, e graças a Deus por isso. Continuemos. Um abraço, nobre Jimmy. Até o próximo vídeo. Até a próxima execução ali. Grande abraço. Um abraço.